Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer então ao convite do Green Hill, da Bia, do Álvaro, pela parceria de sempre, todos os anos, pelo menos nos últimos 3 anos aqui a gente participa aí ativamente do Green Hill. Sempre um prazer estar reunido com os grandes nomes da bioeconomia e dividir aqui, sentar num palco onde tantas pessoas, né, eh, com grande destaque na bioeconomia estiveram hoje e estarão aí nos próximos dias. O painel, antes de começar, né, eu vou falar só um pouquinho sobre a BBI, quem é a BBI, Associação Brasileira de Bioinovação. Só para saber se... Eu gostaria só de pedir para colocar um slide que eu deixei aqui pronto só com os nossos associados, por favor. Perfeito. Bom, a BBI ela é uma associação que representa, né, as empresas que investem em recursos biológicos e renováveis, que investem em inovação, né, aplicada em recursos biológicos e renováveis, para o desenvolvimento de novos produtos, novos processos, novos modelos de negócio, né, para a geração de desenvolvimento econômico, social, né, e benefícios ambientais. Tá? Temos uma gama de empresas que investem desde empresas multinacionais, empresas brasileiras e empresas prestadoras de serviços, escritórios jurídicos, né, institutos de inovação, certificadoras. Né? E hoje o painel vai ser dedicado, quando a Bia entrou em contato comigo para a gente organizar o painel desse ano, né, a gente está envolvido discutindo ativamente nas iniciativas de precificação de carbono no Brasil. É um evento pós-COP26, né? E considerando todas as discussões que estavam acontecendo naquele momento, e principalmente agora, depois da regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, acho que se torna muito pertinente falar sobre o contexto, né, a conexão da bioeconomia, de mercado de carbono e como o mercado de carbono pode estimular o desenvolvimento de novos produtos, de novos processos, a adoção de produtos realmente de base biológica e renovável. E para falar sobre esse tema, eu convidei, né, 3 grandes experts no assunto que participam ativamente das discussões da BBI, são representantes das nossas associadas. Então eu vou ter o prazer de moderar um painel com nada mais, nada menos que André Valente, gerente de sustentabilidade da Raizen, a nossa associada, a Ângela Fei, que é gerente regional de sustentabilidade da Novozymes, e Fernanda Veloso, que é advogada sênior da área ambiental do Matos Filho, escritório Matos Filho, também nosso associado, e que presta todo o nosso suporte jurídico no tema. Então eu gostaria de dar as boas-vindas para os nossos painelistas. Só precisaria tirar a apresentação, depois eu passo o último slide no final. Não sei se o pessoal está vendo aqui os nossos painelistas. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Ótimo. Tudo bem, Thiago? Então gostaria de dar as boas-vindas e começar o nosso painel, né, com uma pergunta para Fernanda Veloso. Fernanda, que é uma grande especialista no tema precificação de carbono, com grande experiência, inclusive, no cenário internacional, né, sobre as várias iniciativas, e pedir para a Fernanda começar esse painel nos passando um panorama global sobre o mercado de carbono e como o Brasil está inserido nesse contexto. Fernanda. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Agradeço à organização da Green Hill por essa oportunidade de discutir esse tema tão relevante para o nosso país e para todas as iniciativas, né, que a gente tem observado de desenvolvimento do mercado. Sobre o panorama geral, Thiago, o que a gente tem a dizer é que hoje a gente tem basicamente 2 grandes iniciativas, né? A gente tem no mundo mercados regulados e mercados voluntários, e agora, principalmente após o encerramento da COP26, né, no dia 12 de novembro,
a gente tem também aí outros mecanismos de mercado. Então, eu vou fazer aqui uma breve consideração sobre cada um dessas três iniciativas. No que se refere ao mercado regulado, o principal mercado regulado que a gente tem em funcionamento seria o mercado regulado europeu, né? Que seria o comércio europeu de licenças de emissões, também chamado na sigla em inglês de EU ETS. O EU ETS é um sistema de cap and trade. Isso significa dizer que existe um teto para que as empresas possam emitir. E dentro da Europa, isso vem sendo regulamentado há bastante tempo, existem normativas de direito comunitário, regulamentos, diretivas que são de aplicação e observância obrigatória para todos os países europeus, né, os 27 Estados-membros e Liechtenstein, Irlanda e os demais países que integram a EFTA. E com relação ao mercado regulado, o que a gente tem hoje? A gente tem que esse mercado europeu amadureceu bastante, está em funcionamento há quase 15 anos. Esse mercado hoje vem operando em alta. A gente viu que essa semana os preços das permissões de emissões que são intercambiadas nesse mercado bateram 75 euros, foi um recorde histórico. E tudo isso vem sendo atribuído às iniciativas, né, que a União Europeia tem implementado no âmbito do Plano Verde Europeu, que é um plano extremamente ambicioso, né, no que se refere à redução de emissões. Eles almejam alcançar um corte significativo de emissões até 2030, 50%, né, de emissão para toda a União Europeia, e atingir uma neutralidade climática até 2050, o que significa dizer que a gente teria a Europa inteira, né, entre o que se emite e o que se remove, essa conta aí resultaria em zero. Então, a gente tem hoje a Europa liderando essas iniciativas climáticas, inspirados no modelo europeu, outros mercados surgiram, existem outras iniciativas de mercados regulados em âmbito nacional, em âmbito regional. Isso está em análise aqui no Brasil. A gente tem um projeto de lei que foi tramitado, o projeto de lei 528 de 2020, que foi de iniciativa do deputado federal Marcelo Ramos. Esse projeto de lei foi recentemente apensado a um outro projeto de lei, ao 2148, que regula a taxação de carbono, e está em tramitação no Congresso Nacional. A gente tem acompanhado ativamente essa iniciativa, né, que é uma iniciativa muito relevante para criar uma normatização e um ambiente regulatório mais seguro que incentive o desenvolvimento desse mercado aqui no Brasil. E aí, a segunda vertente, né, a gente pode dizer assim, no que se refere a mecanismos de mercado, seriam os mercados voluntários. Como o próprio nome já sinaliza, são mercados que não advêm de regulação governamental. Existem boas práticas, né, instituídas pelas empresas, que vão ali seguindo um padrão de certificação internacional. Existem grandes certificadores internacionais, e você vai eleger uma tipologia de projeto, uma metodologia, e vai adequar aquele projeto, inscrever esse projeto nessa certificadora internacional, e, se atingido o escopo do projeto ao longo do período, né, esse projeto vai ser certificado, verificado, e vai ser emitido um crédito de carbono referente à tipologia do projeto. O mercado voluntário é o que a gente tem em operação hoje aqui no Brasil. Ele é um mercado muito ativo, principalmente capitaneado hoje por créditos florestais. Em recente estudo feito pelo ICC, a International Commerce Chambers, a gente verifica que há um potencial de crescimento desse mercado nos próximos 10 anos entre 400 milhões, e isso pode alcançar aí cifras até bilionárias. Então, é um mercado muito importante, muito forte e em franca ascensão. E, concluindo a fala, só para finalizar, a gente tem outros mecanismos de mercado que não são propriamente esses que a gente já mencionou. São mecanismos de cooperação que foram desenhados na estrutura do Acordo de Paris, no artigo 6º do Acordo de Paris, e esses mecanismos de cooperação são possibilidades dos países fazerem projetos sustentáveis e também, com isso, alcançar reduções de emissões. Então, através desses dois acordos, a gente tem no 6.2 uma tipologia de mecanismo de cooperação, que são os ITMOs,
que são mecanismos de cooperação de transferência internacional e entre países ou entre empresas e países. Podem ser feitos acordos bilaterais ou multilaterais para a implementação desses tipos de projetos. Já existem acordos em vigor. A Suíça acabou de assinar o 6º acordo visando os ITMOs, né, a geração de redução de emissões via ITMOs. E a gente tem também, através do artigo 6.4 do Acordo de Paris, que também foi regulamentado recentemente, que seria o que vem sendo chamado de Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, que substituiria um mecanismo já previsto no Protocolo de Kyoto, que é bem conhecido nosso aqui no Brasil, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. O Brasil foi pioneiro no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo em inscrição de projetos no mundo. O primeiro projeto MDL do mundo foi a autoria brasileira. E a gente agora tem essa nova possibilidade de também gerar transferência de tecnologia e redução de emissões através desse novo mecanismo, desse MDS. Algumas regras referentes a esses mecanismos vão ser melhor delineadas nas próximas edições de conferências internacionais. E todos esses projetos, em todos esses mercados, o requisito essencial, comum a todos, é que esses projetos sejam sustentáveis e visem ao fomento de uma nova economia, né? Então, a bioeconomia é o que está no centro e olhando para essa bioeconomia que a gente vai reinventar ou readequar a nossa sistemática de funcionamento, a nossa lógica econômica, né? Esse vai ser o drive no futuro. Para isso, a gente está falando aqui de investimentos da ordem de 100 bilhões ano, foi o acordo firmado na COP, né, que os países desenvolvidos devem aportar investimentos da ordem de até 100 bilhões ano para desenvolvimento dessa nova economia aí, para essa economia net zero, baixa em emissões. Perfeito, Fernanda. Você tocou em alguns pontos aqui super importantes, né? Quer dizer, a gente tem a regulamentação do artigo 6º finalmente ocorrendo após tantos anos de discussão e expectativa. O Brasil, com o PL 528, que a gente vem acompanhando de perto e discutindo ativamente na BBI, em vias aí de ser levado ao plenário, já tem o requerimento de urgência aprovado, né, já está ali na sua fase de discussão, pelo menos na Câmara dos Deputados final, e uma grande oportunidade, então, para aqueles produtos e tecnologias, né, baixos em carbono, né, que muitas vezes têm o seu custo mais elevado em função da fronteira tecnológica, né, que eles se encontram, ganhar competitividade e chegar ao mercado de forma competitiva, né, para o consumidor. E agora, com base nessas informações, nesse panorama geral, eu vou pedir para a Ângela e para o André, eu começo com a Ângela, para falar um pouco sobre a conexão, né, das empresas que vocês representam. São empresas que investem em inovação disruptiva, em bioeconomia avançada, né, para falar um pouco sobre a conexão dos produtos, né, das empresas que vocês representam com a bioeconomia e, em especial, com o mercado de carbono. Começo com a Ângela e depois passo para o André. Boa tarde a todos e todas. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, mesmo que distante, né? Meu nome é Ângela Fei, atualmente eu sou gerente de sustentabilidade para a região da América Latina para a Novozymes. A Novozymes é uma multinacional dinamarquesa, a gente produz enzimas e micro-organismos, basicamente estão em quase tudo que a gente usa, desde detergente para lavar roupas, produtos alimentícios como pão de forma, leite zero lactose, até combustível que a gente coloca nos nossos automóveis, né, seja gasolina, etanol, biodiesel. E, Tiago, a relação da bioeconomia com o mercado de carbono, com indústrias como a nossa, é muito íntima. Como a própria Fernanda pontuou, né, vários organismos internacionais, relatórios estão saindo e apontam que uma das soluções para o problema climático mundial é
a bioeconomia, são as tecnologias baseadas com base biológica. E a gente tem exemplos tangíveis, assim, muito práticos. A aplicação de enzimas, por exemplo, em alguns processos industriais, fazem com que seja possível acelerar o processo, reduzir o consumo de energia. A gente tem algumas enzimas usadas em processos de fermentação que ajudam você a reduzir o tempo de fermentação e aí, por consequência, reduz o consumo de energia que aquele tanque de fermentação demandaria. Em outros casos, a gente tem enzimas que ajudam a substituir alguns produtos químicos que vão em outros produtos, por exemplo, surfactantes que usamos em detergentes para lavar roupa, são itens importantes no processo de limpeza que podem ser, em alguma medida, substituídos por ativos biológicos, cuja fonte é renovável. Né? Ela traz um impacto menor ao meio ambiente. E aí, quando a gente fala de mercado de carbono, se a gente tem uma estrutura econômica que permite às empresas extraírem um real valor da aplicação desses ativos em seus processos, obviamente isso vai ser um incentivo a mais para que essas indústrias ou já utilizem o que temos em mercado, ou que busquem outras organizações para trazer alternativas. E não só isso, né, a gente fomenta a mudança da indústria, mas o mercado também começa a demandar outra postura das organizações. O mercado de carbono, ele traz toda uma estrutura por trás que ajuda não só o desenvolvimento de novas tecnologias, mas a aprimorar as tecnologias já existentes. A gente identifica isso como uma grande vantagem para um problema mundial como são as mudanças climáticas. A partir do momento que a gente tem vários tipos de mecanismos que ajudam a gente a caminhar para isso é muito positivo. É claro que eu acho que vale ressaltar também que o mercado de carbono não é a única alternativa, é uma ferramenta, é uma estratégia extremamente importante, tão importante que ela é discutida em nível global, como em um evento do peso da COP26, mas não é a única. Isso quer dizer que a gente tem que seguir trabalhando com muita ênfase, com muita atenção para o desenvolvimento de tecnologias, de produtos e de outras estratégias que venham a contribuir com a nossa entrada em um mundo que dependa menos de bases fósseis, né? Eu acho que esse é o grande pulo do gato que todos nós estamos clamando, né? Sejamos como organizações, seja do governo, seja do poder público, seja como clientes, consumidores, né? Como a nossa própria postura no dia a dia. Acho que são várias frentes que a gente pode atuar, Thiago. Obrigado, Ângela. E você trouxe aqui alguns exemplos, né? E acho que é importante lembrar alguns números, né? O Banco Mundial, um levantamento realizado no ano passado, demonstra aí que mais de 60 iniciativas de precificação de carbono no mundo já foram implementadas ou estão em fase de implementação. E o Brasil tem características territoriais e climáticas, né, que eu ouso dizer que são únicas no mundo e que permitem que a gente saia na frente. Eu acho que por isso é muito gratificante, né, perceber, trabalhando diretamente nessas discussões, e vocês sabem bem, né, como é nosso dia a dia ali na BBI, ver que as empresas, realmente o setor privado, de maneira geral, apoia e incentiva, né, a criação do mercado regulado no Brasil, que é a única forma realmente de você estimular o desenvolvimento de um mercado de carbono. E aí, considerando essas questões, né, territoriais, climáticas, agricultura sustentável, né, eu gostaria de seguir o painel então com o André, né, que é o gerente de sustentabilidade da Raízen, uma empresa que investiu no desenvolvimento, né, do etanol de segunda geração, com bastante sucesso, se consolida, né? E, André, eu peço para você falar um pouquinho aí sobre a Raízen, né, e a sua conexão aí com a bioeconomia avançada e o mercado de carbono, André. Perfeito. Obrigado, Thiago, pela introdução. Boa tarde a
todos e todas, um prazer estar aqui com vocês, representando a Raizen nesse fórum tão relevante, poder compartilhar um pouco do que a gente tem feito e trocar um pouco de ideia também sobre o assunto do momento. Acho que, deixa eu me apresentar primeiro, eu sou o André Valente, eu estou na Raizen já há mais de 7 anos, atuando no tema de sustentabilidade e é muito evidente como o assunto mudou de patamar, mudou de escala, mudou de relevância nas agendas de todos os stakeholders que a gente tem contato e o fato da gente ter começado a nossa jornada de sustentabilidade há muito tempo faz com que aquelas ideias que pareciam ideias doidas lá atrás, hoje elas se justifiquem, se paguem e estejam colocando a gente, como por exemplo o investimento na tecnologia da final de segunda geração, coloque a gente num lugar diferenciado em termos de mercado, em termos de perspectiva de futuro. A Raizen, ela é uma empresa de energia, de soluções em energia, com um porte gigantesco, somos uma das maiores empresas do Brasil, enfim, a gente tem um business de cultivo e processamento de cana-de-açúcar que, em escala, se a gente fosse um país, a gente seria um dos principais países do mundo em processamento de cana, para você ter uma ideia do tamanho da Raizen, e um player muito forte também, o segundo maior distribuidor de combustíveis no Brasil, então a gente está presente no dia a dia de boa parte dos brasileiros de diversas formas. E por que esse assunto é tão importante para a gente, né? Por onde que a gente se conecta com a bioeconomia e com o mercado de carbono? É o core do nosso negócio. A gente tem na cana-de-açúcar a nossa principal matéria-prima, onde tudo começa, e não sei se todo mundo já parou para pensar nisso, mas a cana-de-açúcar é uma grande bateria de energia renovável, que quando ela está crescendo, ela tira carbono da atmosfera e por meio da fotossíntese ela fixa esse carbono na estrutura dela, e aí começa a nossa vida. Aí começa o nosso processo. Esse carbono que está ali estocado dentro da cana-de-açúcar, seja na cana, a cana que a gente conhece da feira, né? É o mesmo processo, aquele caldo da cana cheio de açúcar, o bagaço que sobra quando a gente moe, a palha que fica no campo depois da colheita, as folhas da cana que a gente não aproveita no processo de produção convencional de açúcar e etanol, tudo aquilo ali é o ponto de partida da nossa jornada de bioeconomia. E a gente brinca que a biomassa é o novo petróleo, né? Tudo que você consegue fazer a partir de petróleo, todas as rotas possíveis de produção de qualquer tipo de material, se não todas, a maioria delas você consegue replicar a partir da biomassa. Então, e onde que isso se conecta com o mercado de carbono, né? Um dos principais atributos dessa biomassa, da cana-de-açúcar, é o fato de que esse CO2 ele foi sequestrado da atmosfera, então qualquer que seja o uso dado, principalmente para fins energéticos dos derivados da cana, você está dentro de um ciclo fechado de carbono, dentro de um ciclo fechado de CO2, a gente emite o que a gente chama de emissões biogênicas, né? Então o saldo que ela gera em termos de emissões de CO2 para o processo produtivo é só as emissões da minha pegada de carbono, do meu processo em si, porque a minha matéria-prima é renovável. Então, mercado de carbono e bioeconomia faz parte do nosso dia a dia. A gente discute basicamente tudo isso. O que muda a cada ano que passa é o apetite do mercado por novas soluções, e é isso que a gente tem trabalhado incansavelmente, tanto que a gente nem chama mais as nossas unidades industriais de usinas, porque essa é uma visão que a gente precisa mudar, inclusive, no mercado. Usina é aquele negócio que existia há décadas, mais de 100 anos atrás, em alguns casos, em que você processava uma cana para fazer açúcar e queimava um pouquinho de biomassa. Hoje em dia, você tem um parque de bioenergia, é um processo altamente complexo, em que, a partir da mesma matéria-prima, cana-de-açúcar, que já tem uma produtividade muito melhor do que tinha no passado, você extrai daquela matéria-prima açúcar, etanol de primeira geração, vapor do bagaço, energia elétrica excedente, a gente gera mais energia do que a gente precisa para exportar para a rede, e justamente quando tem pouca chuva, que a gente vive aquela discussão toda de preço de energia, é quando a gente está no pico da nossa safra, gerando energia limpa para alimentar o sistema interligado. O etanol de segunda geração, que a gente pode explorar um pouquinho depois, mas que é justamente essa tecnologia tão inovadora que a gente conseguiu destravar em escala comercial, que é produzir mais etanol a partir do resíduo da cana. Graças à bioinovação, a gente consegue o bagaço que a gente queimava, agora a gente meio que espreme ele um pouquinho mais e tira 50% mais etanol sem precisar de mais área plantada. O que você faz com os subprodutos da cana, que são a vinhaça e a torta, principalmente, eles já são usados como fertilizante, é um processo 99% circular em termos de reaproveitamento de resíduos, mas essa mesma vinhaça e torta viram hoje biogás, vão virar biometano no futuro, e aí quando a gente olha para frente, o tamanho do portfólio de soluções
tanto energéticas quanto químicas, é realmente muito grande. Então, o nosso dia a dia hoje é até complexo para a gente olhar para frente e falar para onde que a gente vai em termos de negócio, porque é tanta opção, é tanta rota de descarbonização que a mesma matéria-prima pode atacar, que é um problema bom para resolver, mas o nosso dia a dia é basicamente estudar alternativas e ver que tipo de mercado tem mais dificuldade de se descarbonizar, de mudar de rota, para que a gente possa ser a solução para isso. Trabalho bastante com a Ângela nesse sentido também, porque é um desafio conjunto nosso. Quanto mais soluções a gente tiver, mais rotas e produtos a gente consegue substituir e descarbonizar com a cana. Excelente, André. E você trouxe aqui, né, obviamente, o exemplo do etanol, né, de segunda geração. E eu vou fazer tem várias vantagens, né? A redução aí significativa em mais de 90%, eu posso dizer, né, em relação em emissões de CO2 em relação à gasolina. A própria característica do Brasil com relação à produção, o seu histórico de produção de cana-de-açúcar. E eu acho que o etanol de segunda geração, ele coloca é um etanol produzido a partir de resíduo, né? Então você tira qualquer tipo de questionamento sobre a questão da competição, né, de food versus fuel. Realmente você trouxe aí excelentes exemplos. E eu retorno agora, então, a gente falou um pouco sobre o panorama geral, né, do mercado de carbono no mundo, falamos sobre duas empresas, né, pioneiras, né, que estão aí na vanguarda da bioeconomia avançada no mundo. E eu retorno aqui para a Fernanda para a gente falar um pouquinho sobre dois dispositivos no Acordo de Paris que são fundamentais para o desenvolvimento da bioeconomia, tá? Eu gostaria, Fernanda, se você pudesse trazer um pouco da sua experiência em relação ao famigerado artigo 6º, né, do Acordo de Paris, alvo aí de tantas discussões e que finalmente foi regulamentado, né, o artigo 10 do Acordo de Paris, que não se fala muito, né, pelo menos não tanto quanto o artigo 6, e para mim é fundamental porque ele é um artigo que traz, né, que ele reconhece, as partes signatárias do Acordo de Paris reconhecem o papel da inovação tecnológica para a descarbonização, para a geração de uma economia de baixo carbono. Então eu gostaria se você pudesse, Fernanda, por gentileza, fazer essa correlação, né, entre o artigo 6º, o artigo 10, né, e o desenvolvimento da inovação na bioeconomia. Claro, Thiago. Sobre esse ponto, é relevante com relação ao artigo 6º, né, fazendo aqui uma recapitulação mais detalhada, que a gente tem basicamente dois mecanismos, né, no âmbito do artigo 6º, que a gente já havia antecipado. No 6.2, foi fixado um mecanismo de cooperação denominado ITMO. Por esse mecanismo de cooperação, os países podem desenvolver projetos, né, sustentáveis entre países ou entre empresas. Esse ITMO, ele independe de regulamentação futura, já está sendo operacionalizado, e no âmbito dos ITMOs já firmados, a gente já vê esse viés, Thiago, a gente já identifica que há uma forte conexão desse instituto com o desenvolvimento tecnológico. O primeiro ITMO firmado entre a Suíça e o Peru, por exemplo, foi exatamente para substituição de tecnologia, né, do uso de madeira em fornos. Então, o carvão foi substituído pela madeira, incentivando aí uma redução de emissões, né, de gases de efeito estufa na área rural do Peru. Esse foi o primeiro ITMO firmado. E nesses subsequentes, a gente vê também que todos vêm se voltando ao desenvolvimento de projetos energéticos, de projetos de transferência de tecnologia, de projetos que incentivem o desenvolvimento tecnológico nos países anfitriões, né, nos países que vão receber os recursos para desenvolver esses projetos. Então, a gente está falando aqui de mudança de matriz energética, a gente está falando aqui de substituição de combustível fóssil por outros combustíveis que tenham menor impacto ambiental. A gente está falando aqui da possibilidade de captação e sequestro de carbono, que é uma tecnologia que vem também sendo muito observada, né, vem sendo incentivada.
porque a gente já sabe, dentro da melhor, dos mais recentes e da melhor estratégia científica, né, que vem sendo fornecida pela ONU, né, no âmbito do painel intergovernamental de mudança climática, o IPCC, a gente já enxerga que só zerar emissões não vai ser suficiente para que a gente possa atingir a nossa meta climática, né, que é não ultrapassar 1,5 graus, né, no horizonte temporal até 2050. Então, a gente já tem observado que todo esse desenvolvimento tecnológico, que é a incorporação dessas novas tecnologias, elas vêm sendo fomentadas e que os países mais desenvolvidos, eles também estão olhando para isso como uma possibilidade de solução para as suas necessidades de redução de emissões, né? Isso está muito relacionado e já está muito bem delineado hoje, embora o artigo 6.2 só tenha finalizado, né, a sua estrutura agora na COP26. O que é que a gente vê também, Thiago, com relação à bioeconomia? Os projetos no âmbito do artigo 6º do Acordo de Paris, eles devem conter necessariamente salvaguardas ambientais. E o que são essas salvaguardas? Esse projeto, além de promover uma redução de emissão, precisa ser um projeto aderente socialmente, um projeto que traga benefícios ambientais mais amplos para toda uma cadeia, que promova o desenvolvimento regional, que promova o desenvolvimento daquela localidade, né? Então, a gente vê aqui que a bioeconomia, na fala do André, na fala da Ângela, a gente vê aqui que os projetos que a gente está lidando no âmbito brasileiro são projetos de excelência e que preenchem esses requisitos, né? E que têm essa aderência aos requisitos do artigo 6º do Protocolo de Paris. Então, você vê um desenvolvimento regional, você vê aqui no Brasil um incentivo cada vez maior à regulação, ao uso de mão de obra qualificada, a que a gente respeite a normativa ambiental. As empresas têm aderido bastante a isso, né? Na nossa prática, a gente observa que essa é uma premissa para que as empresas possam operar. Então, o que eu vejo aqui é que no nosso cenário brasileiro, a gente tem uma robustez do ponto de vista de legislação ambiental e a gente tem empresas muito engajadas em procurar dar viabilidade e observância a esses requisitos. Então, a gente tem um grande potencial aí com relação à execução desses projetos. E quando você traz, Thiago, a questão do artigo 10 do Protocolo de Paris, o artigo 10 ele é um artigo realmente chave, né? É um artigo que hoje a gente já identifica que, por exemplo, na Europa, uma parte dos recursos gerados pelo mercado europeu de comércio de emissões, ela vai ser diretamente destinada a um fundo europeu de inovação. Então, veja que esse olhar, essa necessidade de incentivar essa inovação tecnológica, de incentivar tecnologias descarbonizantes, ela já foi identificada e ela já está regulamentada, está prevista em regulamentos, já está prevista nas diretivas europeias e já está sendo implementada pelos países. Então, todo esse contexto que a gente está conversando aqui é um contexto que vem sendo já identificado como um cenário de oportunidades, né, para a promoção dessa redução de emissões que a gente necessita, para alcance dessas metas climáticas desafiadoras que nós temos, né, e, por conseguinte, para a mudança desse nosso sistema de desenvolvimento para um desenvolvimento mais sustentado, que é necessário, essencial e que não pode mais ser adiado, né? Os compromissos, eles se tornaram inadiáveis. Então, a gente faz essa leitura aí do ponto de vista, vamos dizer, mais jurídico, né? Dos mecanismos. Perfeito. Então, quer dizer, o que você traz, Fernanda, o artigo 6º, ele permite, né, ele cria mecanismo para esse trânsito, né, essa comercialização internacional de créditos. Quer dizer, o Brasil, com todo o potencial de produção de créditos excedentes, né, pode, então, vender, comercializar os seus créditos com países que, por questões climáticas, né, questões territoriais, não teriam condições, né, de cumprir as suas metas, as suas NDCs, as suas metas assumidas aí no âmbito internacional. E aqui, a inovação, né, que é a chave, né, para o desenvolvimento da bioeconomia avançada, que muitas vezes tem, na grande maioria das vezes, tem um custo, né, bastante elevado, como toda tecnologia disruptiva,
ela pode ser, então, financiada, né, pela própria geração dos créditos, quer dizer, e é justamente o que traz o artigo 10. E pegando esse gancho, né, em inovação, desenvolvimento de produtos, eu vou fazer uma provocação, tá, para o André e para a Ângela, começando dessa vez com o André. A participação, né, da indústria no PIB brasileiro, da década de 80 para cá, nos últimos 30 anos, né, ela caiu em mais de 50%, ou quase 50%, saindo ali dos seus 39%, né, em 1985, e hoje chegando ali a menos de 20%. Né? Ao mesmo tempo, a bioeconomia, né, a bioinovação permite a geração de novos produtos, né, novas tecnologias, e o mercado de carbono entra aí como um viabilizador financeiro, se eu posso dizer assim, para o desenvolvimento dessas tecnologias. Eu gostaria de pedir, André, se você pudesse fazer, então, pegando os exemplos práticos, a sua vivência, né, com sustentabilidade nesse mercado, qual que é a conexão que você faz, né, entre o mercado de carbono, ou seja, como o mercado de carbono pode realmente, de forma prática, auxiliar no desenvolvimento de novos produtos com baixa pegada de carbono, muitas vezes pegadas de carbono negativo, né, e o desenvolvimento da bioeconomia, André. Excelente. Quantas horas eu tenho, Thiago? Porque, assim, esse assunto é maravilhoso. Dá para fazer um evento só sobre isso, né? Exatamente. Mas é muito bom porque o mercado de carbono, o mercado de carbono, ele acelera a corrida pela descarbonização. A corrida pela descarbonização, ela já existe, mas ao longo do tempo ela vai se tornando mais rápida, uma competição maior. Qualquer modelo de oferta e demanda mostra que quando tem muita gente querendo alguma coisa, o preço dessa coisa sobe, uma percepção de valor, e o mercado de carbono agrega mais uma variável que é a obrigatoriedade, né? Se você tem sei lá, você tem uma casa de campo e você quer colocar uma cerca na sua casa de campo, você vai correr atrás da cerca porque você gosta, você acha importante para a sua segurança, ok. Mas se você tem uma obrigação legal de colocar a cerca, ela tem um valor maior para você, porque senão você vai tomar uma multa, tem alguém que vai passar lá e vai fiscalizar. Descarbonização é quase a mesma coisa, você tem mercado voluntário, você tem mercado regulado. Quando o mercado de carbono regulado começa a ganhar tração e entes públicos ou privados começam a ter obrigações de reduzir suas emissões, o valor percebido por aquelas tecnologias, aquelas novas rotas de produção, novas formas de atuar como companhia, ele começa a aumentar. Então, soluções, e as empresas estão o tempo inteiro fazendo análise de retorno sobre seus investimentos, né? Você vai fazer sempre uma priorização de alocação de capital. Algumas soluções, não é que elas sejam desconhecidas, é que elas não são viáveis, e por isso elas não saem do papel. Porém, com o preço do carbono, e é isso que o mercado faz, o mercado de carbono ele monetiza, né, ele precifica o carbono, ele coloca um valor monetário cada vez maior num atributo ambiental, num atributo positivo, numa externalidade positiva que os bioprodutos têm. Conforme você vai monetizando isso, a tecnologia seguinte, que era a quase mais viável, ela passa a ser viável, a próxima passa a ser viável economicamente também, porque você vai começando a reconhecer esses atributos. Então, a inovação é um mundo que naturalmente ele vai começar a se abrir cada vez mais. Eu já percebo isso no nosso dia a dia, a gente começa já a discutir se o carbono que eu tenho na minha biomassa, que hoje eu queimo para gerar vapor, essa energia excedente para a rede, se o uso mais nobre desse carbono renovável é de fato a queima. Mas eu não poderia usar esse carbono para, via uma outra rota, eventualmente fazer com que esse carbono vire um carvão renovável em que eu auxilio a indústria siderúrgica a vir uma nova rota de produção, estocar esse carbono no seu produto. Olha que louco, a gente pode estar falando de outras formas de CCS aqui, né, de captura de carbono e armazenamento via bioinovação, via outras rotas de produção em que eu substituo produtos de origem fóssil
por produtos de origem biogênica, renovável. Então, o mercado de carbono ele é crucial para isso, porque o que destravaria essas tecnologias é justamente o reconhecimento desse atributo ambiental da redução de emissões. O etanol de segunda geração que você comentou é exatamente esse o caso. É uma tecnologia que qualquer tecnologia nova é difícil o processo de ramp-up, né, de você ser o único. Hoje a gente é a única planta do mundo que consegue produzir em escala comercial, que conseguiu destravar essa tecnologia que tantos tentaram e falharam. Boa parte dessa viabilidade é porque existem mercados que pagam um prêmio alto por isso, tanto que a gente já anunciou a mercado que a gente vai construir nossa segunda planta, já anunciamos também a mercado que a gente já tem um volume significativo de alguns anos de produção da segunda planta acordado com o mercado, então é justamente porque a demanda cresceu e o reconhecimento desse atributo está cada vez mais forte. Então, acho que essa é a grande sacada. A gente tem um trabalho muito importante a fazer, que é ajudar os formuladores das políticas públicas, porque isso aqui não é nada voluntário, porque tem obrigação, tem mandato, tem programas para incentivar tecnologias. A gente tem um trabalho muito forte para fazer daqui para frente, que é mostrar, por A mais B, tecnicamente, por que uma rota ou outra de tecnologia são tão importantes para a descarbonização. Uma vez isso provado, e é uma discussão muito técnica, os mecanismos públicos começam a surgir para incentivar isso. E aí tecnologias como o 2G, que pareciam loucura de professor Pardal há 6 anos atrás, hoje já são realidade e a gente vai começando a olhar para várias outras. Então, acho que é muito essa conexão. Assim, o mercado de carbono vem com esse papel de tangibilizar um valor que até então ficava no ar e a gente não conseguia capturar. Perfeito, André. Excelente. E eu passo a bola agora para a Ângela, para falar um pouquinho também sobre, na sua visão, Ângela, como você enxerga, né, o mercado de carbono como um viabilizador de tecnologias de baixo carbono, de novos produtos, novos processos. Sabe, Thiago, e todos e todas que estão ouvindo a gente, enquanto eu estava ouvindo o André e a Fernanda falar, e nas outras conversas que nós já tivemos, o mercado de carbono, ele é uma estratégia, ele é uma alternativa para trazer liberdade. Hoje, nós como consumidores, não vou nem falar no universo industrial, né, mas a gente como indústria também, em muitos casos, hoje nós somos reféns da economia fóssil. Né, salvo algumas alternativas que temos, por exemplo, no Brasil, hoje a gente consegue abastecer o nosso carro com 100% de etanol. Se eu quero ter o acesso a um combustível limpo, eu posso, mas essa não é uma alternativa que todos os países têm. Então, em muitos casos, o consumidor não tem liberdade para escolher. E quando tem, a liberdade custa, né? A gente vê, em alguns casos, produtos de origem biológica ou produtos com uma pegada de carbono menor, tendo um valor mais alto, porque a indústria está tendo que repassar isso para frente. E a gente sabe que a gente vive em um mundo em que não são todas as pessoas que têm condições de pagar um preço. Então, o mercado de carbono ele vem como uma das alternativas, como uma das estratégias que pode trazer mais fôlego para a indústria, para produzir e para investir em tecnologia, sem necessariamente ter que repassar isso depois ao mercado consumidor, né, por cascata. A gente traz opção, a gente traz discussão, a gente coloca outras possibilidades na mesa, né? O André comentou, falou assim, a nossa ideia de professor Pardal, quando etanol de segunda geração nem era viável. E a gente já viu, isso não é novo, a gente não está inventando a roda aqui. A gente hoje, todo mundo pode usar uma lâmpada LED, porque lá atrás teve um investimento sobre isso. Ela também não era viável, e hoje está nas casas de todas as pessoas. Então, por que ao invés de eu ter produtos, na sua grande maioria de base fóssil, eu não vou ter produtos de base biológica na casa de todos e todas? Então, eu vejo o mercado de carbono como uma alternativa de liberdade. E a gente tem dados, né? A gente tem muitos dados. Onde o mercado de carbono já está operando, a gente vê investimentos tangíveis em novas tecnologias. E a gente vê investimento em novos empregos. Em empregos de base científica, né? A gente vê o desenvolvimento de indústrias novas,
a gente vê na prática o que a gente fala em nível global, que é just transition, né, que é uma transição justa de trabalho. A gente sair de alguns tipos de negócio que tem base fóssil, que são trabalhos que expõem pessoas em grande risco, para outros tipos de produção. Eu vejo o mercado de carbono como uma alternativa para trazer mais liberdade, seja para a indústria ou para o consumidor. E eu espero que a gente atinja os níveis, né, audaciosos que nós estamos buscando, porque nós temos indústrias preparadas. A gente tem resposta para muita coisa. A gente precisa de um ambiente que, né, propicie que a gente coloque essas respostas todas na mesa e que elas sejam viáveis. Acho que esse é um ponto aí para a gente ter sempre atenção, né, Tiago? Perfeito, Ângela. Bom, e a gente está chegando aqui no final do nosso painel. Como eu comentei, acho que daria para a gente discutir fazer vários painéis, discutir aí o dia inteiro e não estaríamos longe de esgotar o tema. E como vocês gostam de desafio, eu vou fazer um desafio aqui para cada um dos nossos painelistas para fazer o encerramento aqui em 2 minutos, para a gente não estourar o tempo, procurando fazer uma correlação, tá? E aí o grande desafio, né? Como os resultados da COP26, né, podem ser aplicados, aí como vocês enxergam, né, esses resultados da COP26 no desenvolvimento da bioeconomia no Brasil, já partindo para essa finalização, tá? 2 minutinhos, de maneira bem breve, e é um desafio mesmo, que é um tema bastante longo para a gente discutir. Começo com a Fernanda. Então, Tiago, do ponto de vista legal, jurídico, né, acho que seria o mais relevante dentro da minha área de trabalho. O que a gente vê é que a COP26 criou um ambiente internacional para recolocar essa pauta como uma pauta prioritária, né? Sempre que se aproxima da COP, o assunto aquece, né? Como o André já comentou. E agora na COP26, o que a gente viu? A gente viu que o governo brasileiro se movimentou, a gente assumiu, né, um compromisso de metas mais audaciosas, a gente tem uma meta agora mais robusta de redução de emissões, ainda que haja uma discussão sobre o cálculo histórico ou não, mas a gente tem concretamente que há um compromisso de redução do desmatamento ilegal, zerar esse desmatamento até 2028, a gente tem um compromisso de neutralidade climática até 2050 e de redução de 50% das emissões até 2030. Tudo isso vai acarretar uma série de desdobramentos do ponto de vista prático, que é fazer com que essas metas sejam observadas, internalizadas e executadas. Né? Por quê? Porque a gente agora tem um compromisso internacional de entregar a nossa contribuição nacional determinada, né? Que é o resultado do nosso balanço de carbono, e esse relatório ele precisa ser apresentado. Então, a gente agora vai observar a movimentação do mercado, a gente confia também que esse PL do mercado de carbono ele deve ser tramitado, e a gente, enfim, espera que isso traga mais transparência, isso traga mais robustez para o funcionamento do mercado, e isso incentive os investimentos internacionais e facilite o recebimento e a captação de recursos para investimentos em projetos sustentáveis no Brasil, e, mais uma vez, trazendo aí, né, a bioeconomia para dentro e para frente do nosso sistema, né? A gente precisa dessa transição, ela é essencial, ela é necessária, a gente tem todo o bioma amazônico aí, que também precisa ser revisitado, o sistema de desenvolvimento econômico daquela região propriamente, né? Então, a gente entende que a bioeconomia tem esse potencial de fazer esse resgate, de promover aí toda essa mudança que a gente necessita. Perfeito. Passo aqui, então, na sequência, para concluir, para o André e, na sequência, para a Ângela, e a gente já finaliza o nosso painel. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que as decisões da COP, elas principalmente aumentam a pressão por descarbonização. Na prática, qualquer ativo biológico que no seu ciclo de vida, né, do berço ao túmulo do seu ciclo de vida, dependendo da rota que ele usa, se ele desloca um ativo fóssil, ele tende a ter uma atenção cada vez maior do mercado. Então,
O Brasil saiu com uma imagem melhor do que entrou, isso é muito bom, isso é muito importante para o ambiente de negócios internacionais, né? Muitas rotas que a gente discute aqui são desenhadas para o mercado internacional, então esse contexto de negociação é super importante, que a gente tenha uma boa imagem, uma boa reputação. Eu acho que isso a gente conseguiu alcançar nessa COP. Enfim, até pela postura de negociação que a gente teve, então isso foi positivo. Tem uma questão que na próxima COP existe uma tendência de aprimoramento das NDCs dos países, né? Então elas devem começar a se tornar cada vez mais táticas, né, desdobradas em ações, e aqui tem um desafio legal, que agora é hora de suportar o poder público brasileiro e de outros países na construção das políticas que vão levar a gente até os objetivos. Até então a gente tem muito objetivo, mas o caminho, em muitos casos, ainda não é tão claro. Quando isso começar a se desdobrar em ações práticas, isso vai começar a fazer muito sentido. E isso leva, talvez, na minha percepção, você perguntou sobre desafio, né, acho que é um dos principais desafios, que é como que essa tomada de decisão é embasada, tecnicamente. A discussão e você vê isso muito claramente na COP e em qualquer fórum que você participa, né, a discussão sobre os caminhos para a descarbonização, eles precisam ter menos emoção e mais razão. Cada grupo tem um carinho por um tipo de solução, todo mundo acha que tem uma certa bala de prata que vai levar a gente até o objetivo do Net Zero em 2050, e definitivamente não é isso. A gente precisa de estudos claros, discussões tecnicamente fortes. Eu coloco sempre a Raizen à disposição nessas discussões, porque sem o setor privado ajudando a mostrar o que está de fato acontecendo ali, sem informação 10 anos defasada, dado real do ano passado, para a gente poder medir impacto, eu acho que o caminho pode não ser o melhor em termos de redução de emissões. Então, essa discussão precisa subir de nível em termos de comparabilidade de soluções, análise de ciclo de vida de fato robusta. A bioeconomia tem um papel importantíssimo quando se olha para o ciclo de vida dos produtos, e o potencial que a gente tem para o futuro é muito grande também quando a gente fala de inovação. Tem muita coisa que mexe ponteiro, de fato, no impacto de cada tecnologia. Uma tecnologia que descarboniza X hoje, ela vai descarbonizar X negativo daqui a 10 anos. Então, é preciso subir o nível da discussão. Para mim, esse é o principal desafio. Acho que eu fiquei em 2 minutos, Thiago. Obrigado, gente, pelo convite. Um abraço. Obrigado, André. E para finalizar, então, Ângela, suas considerações finais. Tiago, um evento do porte da COP26, eu acredito que ele traz 2 grandes ativos: movimento e aprendizado. Então, porque ele movimenta todo mundo, movimenta governo, movimenta indústria, movimenta a sociedade civil, gera a necessidade da discussão. E segundo, porque ele permite que todos esses atores aprendam consigo mesmo. Não é um país só definindo diretrizes, não é uma entidade só definindo como resolver um problema tão complexo como esse. Como o André falou, não existe uma bala de prata, e às vezes a gente fica muito apegado a uma determinada solução, né? Somos bons em biocombustíveis, talvez seja só isso, não, mas a gente pode aprender com outros países também. Eu vejo esse como um grande fator, um grande ponto de um evento do porte da COP. E nós nos movimentamos para isso, mudamos NDCs, a indústria teve que se preparar para estar lá e passar mensagens coesas, e também aprendemos. Voltamos para casa com vários deveres de casa, com mais certeza do que nunca de que o problema precisa de ações urgentes, como o desenvolvimento de um mercado de carbono, e a gente tem aí na mão as ferramentas necessárias para pressionar que todos os atores envolvidos com isso realmente deem a devida importância e a priorização, e é claro, concordo totalmente com o Tiago, cada vez mais com uma base racional, científica e estruturada, para que a gente possa tomar decisões realmente efetivas aí que reduzam o avanço das mudanças climáticas. Excelente, Ângela. Novamente eu agradeço aqui a presença, a participação das nossas associadas, Fernanda Veloso, do Matos Filho, a Ângela Fei, da Novozymes, e André Valente, da Raizen. Um prazer enorme trabalhar com vocês, a ajudar na construção, né, dessa economia de baixo carbono no Brasil. E agradeço novamente Bia, Álvaro e todos aqui no Green Hill pela oportunidade e parceria de sempre. Muito obrigado e bom final de tarde.